Oi, no episódio de hoje a gente vai falar sobre filme, a gente vai falar sobre cinema, a gente vai falar sobre a Aurora de 1927. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. Oi, gente, tudo bem? As redes sociais da gente vai estar aí na tela, na descrição, Twitter, enfim, Letterboxd. A gente vai falar sobre o Aurora, né, o Sunrise, do Frederic Wilhelm Murnau, de 1927. Filme ainda na fase muda, mas já no fim, né, Jonathan? Não, é um filme mais próximo do final do cinema mudo, né? O cinema falado já estava batendo na porta com o Sim, cantor de jazz. E é um filme, assim, que é o ápice, para mim, pelo menos, é o ápice do cinema mudo, né? O Aurora. Uma sinopse, assim, rápida sobre o filme. É um filme que se passa numa fazenda, numa área mais rural, assim, da cidade. sim, E conta a história de um cara que, enfim, ele é infiel com a esposa dele e a amante dele propõe que ele mate a mulher para fugir com ela para a cidade grande, né? exato. E o filme vai se desenrolar a partir disso. Sim, é um filme, tipo, é igual você contextualizou aí mesmo. Esse é um filme que ele vai muito nessa linha da moral contra a pureza, né? Dessa coisa lúdica da cidade da época, né? Eu acho que até hoje em dia tem muito essa questão da cidade grande, ela é sempre muito mais chamativa em vários graus, né? E o filme, acho que, como temática e mensagem, acho que tem muito disso dentro dessa sinopse, dentro do que se prossegue, né? A partir desse primeiro choque, né? Eles estão num luar, assim, que logo no começo do filme, né? Tem até uma das cenas mais famosas, que visualmente é bem bonita, assim. E lá, enquanto ela fala sobre a cidade grande e tudo mais, o Murnau mostra essa vida lúdica da cidade grande, né? Tipo, muitas luzes, muitas coisas para se fazer e tudo mais, várias atrações, e o que é bastante ilusório, assim. Ao mesmo tempo que ela proporciona tudo isso, ela também proporciona coisas horríveis, né? A gente pensa que Ela esse degrada, casal né? é exatamente talvez a segurança que o casal teria na fazenda, eles não vão ter na cidade, e por aí vai. E até como mensagem a cena que tu falou do Luar, eu tava lendo um pouco sobre. Tem meio que uma mensagem, assim, não muito explícita, mas essa questão do filme ser a Aurora e o Luar também ser uma questão bonita, a amante e a esposa, né? Eu acho que dá pra gente fazer esse paralelo bastante legal aí, né? Ambos sendo bonitos, tanto o Luar quanto a Aurora, mas só um vai te dar um aconchego, né? Eu acho que a noite ela é muito mais, pelo menos para mim, muito mais claustrofóbica, tem mais um senso de prisão, assim, pelo menos eu senti. E, assim, o filme, ele é ali no meio ainda do movimento de cinema do expressionismo alemão. Você consideraria ele um expressionismo alemão, assim, em sua totalidade, ou você acha que bebe um pouco, tem todo um desvio ali desse movimento? Para quem não sabe, o expressionismo alemão é um movimento de cinema que veio do expressionismo ali. A gente pode comentar um pouco mais pra frente, mas você acha que tem expressionismo alemão nesse filme? Até porque o Murnau é figura ícone no movimento. Apesar do Murnau ser uma figura muito importante para o expressionismo, né, eu acho que o Aurora ele não se encaixa mais nesse movimento. Por já ser um filme mais do final da década, né, acho que Sim, o Aurora ele é um filme que já não bebe, ele pode até ter algumas influências assim, mas já não é um filme que faz parte do expressionismo, né? Na verdade, o Aurora ele é um filme já bem mais moderno, assim, se for parar para ver. Ele é um filme que, por mais que ele não seja um filme moderno, ele tem muitos elementos modernos no filme, né? A própria cena do início da amante saindo da casa dela e indo até o encontro com o marido, né? É um plano sequência, assim, do Murnau, que, enfim, para a época já era algo é, não era algo comum para a época, sabe? Esse plano, sequência que ele faz. E então acho que não se encaixa dentro do expressionismo, apesar do Murnau ser uma figura muito importante para o movimento. Né?
Assim, eu acho que o filme, eu já até tinha comentado em off, né? O filme é um filme de três níveis. E esse primeiro, esse suspense, o meio, o ato do meio, né? Que é o ato central ali, é um ato mais. Você tem uma certa ingenuidade, você tem uma melancolia um pouco mais visível ali, meio que um pouco visível. E no terceiro ato você tem, eu acho que os dois juntos ali em unissomos, né? Que formam um ato que eu nem sei descrever. Você acha que o filme ele flerta muito com essa questão do melodrama, porque assim é cabível para a época, né? Ele flerta muito ali também com essa questão ser um filme que ele é inocente, ao mesmo tempo ele não é, enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o Murnau ele trabalha alguns gêneros dentro do filme. O filme começa como um drama, aí ele, com o decorrer do filme, ele se estende não para uma comédia, não é uma comédia, mas o Murnau ele consegue inserir elementos cômicos dentro do melodrama do filme, sabe? É um filme dramático, porém, em certos momentos, o Murnau ele consegue colocar uma carga humorística no filme, que dá uma certa leveza pro tom do filme, assim, e mais para frente ele meio que abandona isso e coloca uma carga aí bem mais dramática, né? Não claro que o drama ele prevalece o filme todo, mas o Murnau também consegue trabalhar alguns outros elementos, né? Principalmente a comédia, assim, mas na metade do filme, assim, né? Quando o protagonista vai para a cidade grande, tem alguns elementos, assim, engraçados, assim, que o Murnau consegue trabalhar com o drama, né? Até porque, levando o contexto das cenas, o humor é muito bem-vindo, né? Sim, o humor ele é bem-vindo, ele é bem caracterizado. Tem essas cenas da cidade que tu disse aí, que tu citou, são cenas que tem essa rapidez, né? Essa questão de uma movimentação ser muito mais fluido, porque é bem isso mesmo que a mensagem do filme quer dizer. O filme não está te entregando a mensagem que você deve ficar num lugar só fixo, enfim, mas ele entrega muito essa questão de tentar se desprender de uma forma muito errada de uma coisa, né? Porque tem uma pureza vindo lá da fazenda, tem essa pureza ali naquele local, e abandonar e tornar isso a voga, eu acho que o filme ele contraria isso muito, no caso do marido, né? Do marido e da esposa em conjunto. A figura da Jane Gaynor, né? A esposa, que é a personagem que, enfim, eu acho que é a melhor personagem do filme, acho que você pode até comentar bastante. A figura dela ajuda muito a levar essa questão dessa pureza da fazenda, essa pureza ali de quem, ao menos quem a gente tem contato dentro da narrativa, né, ali do filme, dentro dessa fazenda, né, dentro desse local, vamos dizer, um sítio, né, desse que é um pouco mais pequeno. Então, todo mundo ali dentro dessa fazenda, meio que, para mim, pelo menos, configura essa questão de puro, de muito ser muito o simplismo, enfim. E quando você vai para a cidade, você vê que não é bem assim. Tem muito mais, enfim, ali o filme mostra às vezes, tem muito mais essa questão da festa, essa questão de ter um monte de pessoas conjuntas fazendo em eventos sociais. O que você acha dessa parte do filme, dessa contradição, dessa. Acho que eu ia falar Lilian Guicho, aí, a Janet Gaynor, ela é a alma do filme, né? Tipo, para mim, toda a pureza do filme, sabe, toda a inocência que o filme carrega é por parte da Janet Gaynor, né? E, enfim, eu não vi muitos filmes dela, acho que na verdade é o único filme que eu vi dela é o Aurora, mas é uma atuação assim muito inocente, muito singela, sabe? Desde o início, tu já sente uma empatia por ela muito grande e tu quer acolher ela, sabe? Tipo, proteger ela de qualquer coisa que possa vir a acontecer com ela. É uma personagem muito afável, assim, sabe? Ela representa muito bem essa inocência da fazenda, né? De ser um lugar mais puro, mais tranquilo, assim, enquanto a personagem da amante retrata bem esse caos da cidade, esse
essa loucura que é a cidade grande. O filme ele faz bem esse contraponto assim, de uma forma bem inteligente. Assim. Até bastante nas vestimentas, se você olhar assim, é bem pertinente que a amante está sempre de preto, e quando o marido vai encontrar a amante, ele também está de preto. Aí quando ele tá com a esposa, né? A esposa sempre ali com aquela figura singela e tudo, com aquele vestido branco, não que isso seja alguma conotação, mas eu falo assim, essa questão dessa contradição, até mesmo nas vestimentas dos personagens, né? Acho que talvez o Murnau tenha até pensado bastante, né, nessa questão essa questão do contrário mesmo, né? É bem evidente assim que a personagem da Janet Gaynor ela apresenta uma pureza assim, né? Não só na vestimenta dela, mas na forma como ela age assim, tipo, ela é toda delicada. Enquanto a personagem da amante, sabe, ela é mais explosiva, ela reage ao mundo de uma forma bem mais Agressiva, ofensiva, assim, né? agressiva, tipo, ela não é agressiva de uma forma que, tipo, Seja violenta, mas, física, né? Seja mas física. assim, agressiva no sentido de ela se, ela se impõe, inclusive para a época é bastante interessante uma personagem feminina desse tipo na época, né? É uma personagem Sim. bem assim segura de si, é uma personagem com ideias bastante firmes, apesar de que são ideias moralmente questionáveis, né? Um pouco Propõe um contraditórias, né? assassinato, ela propõe um assassinato, mas enfim, ela é uma personagem muito ofensiva, enquanto a personagem da Janet Gaynor é uma personagem bem mais inofensiva, né? Ela carrega Uma, uma calma, né? uma, uma calma, ela é uma personagem bem mais. Uma é sorrateira e a outra sempre está ali dotada de calma, enfim, mesmo com todas as situações, né? Mesmo que a diversidade das situações seja bem visíveis ali. Eu também meio que sinto essa questão como a gente já comentou, a gente tem que frisar bastante essa questão do campo versus a cidade, porque, assim, querendo ou não, é meio que o estopim, né, do filme. Essa questão de querer mudar para a cidade e depois o filme apresentar essa cidade. E tem essa questão do materialismo versus uma coisa muito mais espirituosa, né? Ou seja, a cidade é uma questão de busca pelo materialismo, por uma constatação de que algo vai dar certo, e o campo é um espiritualismo próprio, é se sentir bem dentro do que você tem, né? O que você acha? Até porque, faz alguns dias que eu assisti ao filme, mas se eu não me Sim, engano, tem alguma cena assim que ele, que ele fala sobre que ele pensa em vender a fazenda dele, alguma coisa assim, que a fazenda dele é, é, não está indo para frente, né? não, nem essa questão, mas sim, ele pensa em vender a fazenda dele justamente para construir esse futuro na cidade grande, sabe? O que é Sim, algo meio incerto, sim, porque enquanto na fazenda ele tem uma certa segurança, na cidade ele vai ter essa incerteza, né? exato. E assim, é muito mais por emoção do que né, por, por ser ciente de si. Assim, o filme, ele é um filme mudo, né? A gente já bateu nessa tecla no início. Mas o filme, pelo menos na trilha sonora que a gente tem, assim, disponível, a gente não sabe se é a oficial da época, né? Porque o filme era vendido sem trilha sonora. Tem muito de uma estética sonora, né? De representar muito bem os sons, questão do sino, do trem, que ajuda bastante, né? A gente, até nessa digestão do filme, né? Na época, sim, acho que eu não sei, como eu vi uma versão não oficial do filme, eu não sei se a trilha sonora era realmente da época, mas enfim, se for ou não, a versão que eu assisti é perfeita, assim, sabe? Consegue retratar bem assim os elementos sonoros do filme, transpor para a trilha, sabe? É a versão Os elementos. que comunica bem, né? E tipo assim, eu E acho que vai ser a versão que a maioria do pessoal vai ver, né? Vai ter esse contato. Porque eu até acho que deve ser a versão original, sim, cara. Acho que é a versão original. Como é um filme jamais da época do final do cinema mudo ali, eu acho que na época já existia elementos, já existia recursos para fazer tais gravações e etc. É porque, assim, só para contextualizar, pelo menos no cinema mudo, grande parte dele, os filmes eram vendidos, né, sem a trilha sonora, e a trilha sonora era tocada na hora ali, né, por orquestras, enfim.
Aí talvez a gente aí tem meio que essa dúvida desse filme, dessa trilha sonora do Sunrise, porque, por exemplo, no filme, já fazendo um desvio aqui, no filme do Gabinete do Dr. Caligari tem uma trilha sonora que ela é muito mais moderna do que o filme, que é o filme de 1920, enfim. Aí a gente tem meio que essa coisa, mas já ajuda, né? Já é uma coisa que mesmo que contextualmente não seja do filme, da época, enfim, né, original, mesmo se não for, já tem essa ajuda, né? Tem alguns filmes assim que realmente eles é, é, a trilha sonora não dá para ver que não é da época. Inclusive eu até estava vendo um filme de 1915 ou 16, se eu não me engano, e tem guitarra na trilha sonora, sabe? Guitarra elétrica, né? Toda a trilha sonora ela tem uma sincronia com as ações do filme, mas claramente não é uma trilha sonora da época, até porque não tinha guitarra elétrica na época, sabe? Exatamente. Aí a gente tem meio que essa dúvida, mas não é tão. Não assombra. Então, se for para assistir essa versão do Sunrise, talvez seja a mesma trilha sonora. E assim, o filme, ele não ganhou um prêmio solo, mas a Jennifer Garner ela ganhou melhor atriz, né? Acho que ela foi a primeira atriz a ganhar a melhor atriz. Em 1929 até, né? E assim, o filme é um filme que assim, o Truffaut, né, o diretor francês da Nouvelle Vague, definiu como um dos filmes, ou o filme mais bonito de todos os tempos. Então, cabe a gente falar da parte visual do filme, né? Que é muito bela. Visualmente o filme é bastante impactante, né? Até como eu comentei, ele é um filme até meio moderno para a época, assim. Por exemplo, é um filme que ele é feito uns 13 anos antes do Cidadão Kane, sabe? E, claro, que Sim. ele não é um filme moderno, ele não marca um início moderno do cinema, Não é o um filme. Aurora, né? Mas ele tem um certo elemento, assim, moderno para a época, assim, e acho que a parte visual é bastante influenciada nisso, sabe? Tanto os planos sequências, o luar na cena inicial do filme, até mesmo quando eles vão para a cidade, assim, né, a decupagem do jornal, ela é bem singela, assim, ela sabe, sempre tenta mostrar Sempre acompanha, né? Sempre acompanha bastante. sempre tenta mostrar assim, de uma forma bem visualmente muito bonita, assim, sabe, né? Eu acho que a câmera sempre foi íntima dos dois personagens, né? Pelo menos assim. Principalmente da Janet Gaynor. Exato. Inclusive na cena final, que a gente não vai falar aqui, mas na cena final, antes do último take, né? Vamos colocar assim, a câmera tá sempre no rosto dela, né? Até porque, enfim, ela é a alma do filme. E assim, você comentou aí sobre a decupagem, né? Aquela cena da cidade, onde eles passam entre meus carros, aí tem uma câmera meio que entra dentro de um carro e sai dos personagens. É uma coisa, é muito moderna, é um estilo de filmagem que para mim, pelo menos para mim, eu senti muito dentro do filme. Parece que eu fui levado, fui carregado assim para dentro do filme. E tem a cena também que até você vai comentar aí, acho que é a dos carros, né? Não dando um spoiler, mas, enfim, Mas quase a isso. sinopse, a sinopse do filme fala isso, né? Tipo, o marido, ele tenta matar a esposa, ele não consegue, né? Ele, enfim, é tomado por uma culpa gigantesca e a esposa acaba, assim, no desespero fugindo e eles acabam indo para a cidade grande, né? E lá ele vai ter toda uma redenção, inclusive é uma cena muito bonita na igreja, assim, porque eles entram tá rolando um casamento, assim, e eles Acho que, entram nessa igreja, acho que é o ponto de e, virada do filme, né? e o padre fala pro noivo, né, assim, você jura, você tá com ela em todos os momentos e tudo mais, e o personagem acho que é Do o George marido, O'Brien, filme, é do marido, né, do só marido. confirmar se é o George O'Brien que faz esse filme. E ele é um ator muito, É bem ele é ele um ator mesmo. muito importante. Ele é um ator muito importante para a época. Ele trabalhou com o John Ford e tudo mais. Enfim, ele se sente muito culpado pelo que ele acabou de fazer, né?
vai tentar, e vai em busca de uma jornada de redenção, assim. E o filme, ele vai trabalhar muito pós isso, ele vai trabalhar muito essa questão do amor entre eles, né? Porque ele vê na Janet Gaynor tudo aquilo que ele precisa para viver, sabe? Pô, ele tem um filho, ele tem uma esposa incrível, ele tem sabe, ele tem tudo aquilo, e, tipo, ele vai, tipo, jogar tudo aquilo fora por alguém que ele acabou de conhecer, sabe? Por Para vir para um emoção, né? lugar incerto. E ele se sente muito culpado por isso, cai sobre ele uma culpa muito grande, e o filme ele vai, e tanto que, como eu comentei um pouco anteriormente, né? O filme ele vai, a partir disso, trabalhar de uma forma até meio cômica, assim, em algumas situações, né? Tem uma cena e um porquinho Sim. sai correndo sim, sai correndo e ele sai correndo atrás do porquinho, é uma cena bastante cômica, assim. Mas Nossa, justamente talvez a para cena que mais usou personagens, assim, né? De figurantes. Muito figurante. né, Falei na construção uma, da uma filmagem. concentração de figurantes realmente muito grande, mas o, o, o personagem, ele cai sobre ele essa culpa, ele vai em busca dessa redenção, né? E é um filme até bastante bonito, assim, né, nessa questão, porque a personagem da Janet Gaynor é uma personagem muito muito carinhosa, assim, né? Tu sente um apreço por ela muito grande logo no início. Tem uma cena bem no começo do filme, que é quando a amante chama o marido para ir para sair com ela, né? Ele fica meio assim, ele não sabe se ele vai ou não, e quando ele decide ir, a personagem da Janet Gaynor sai acho que da cozinha, assim, com uns pratos, e aquela cena já me impactou bastante, porque, pô, o cara vai... É uma mulher que se preocupa com o lar, é uma mulher que Ela ama ele, transmite muito pelo olhar, né? A Jenny Gaynor nessa cena em si, o olhar dela é muito penetrante, né? sim, sem dúvida. Aí ele, que você estava comentando, pode prosseguir. Aí ele, Enfim, daí é uma cena que mostra muito a inocência da personagem, sabe? Porque, enfim, ele vai, enquanto ele tá lá no luar com a amante, o Murnau, ele faz alguns cortes para ela chorando, ela sabe que o marido dela não tá ali com ela, sabe? Talvez ela não sei se ela desconfia da traição, acredito que não, mas ela tá triste porque ele não tá com ela, ele não tá com a filha, ele não é presente e tudo mais, e ela chora. Tanto que no dia seguinte, né, quando ele convida ela para dar um passeio de barco, né, ela fica muito feliz porque, pô, ela vai fazer algo diferente, ela vai passear de barco com ele, e sim, ela tem uma alegria muito grande, né, apesar da tragédia que ele quer cometer com ela, né. exatamente essa cena. Talvez assim, é a cena que tem mais essa questão do suspense, né? Que eu tinha comentado dos atos. E assim, essa primeira passagem, essa questão dessa primeira passagem da tentativa até a última passagem do desespero. São dois desesperos diferentes, né? São meio que são dois unissomos, mas diferentes. Se você vê assim o desespero entre tentar e o outro desespero do filme, que eu não vou dar spoiler, são duas coisas que combinam, mas se dispersam, não se dispersam, eles não andam juntos. E assim, o filme tem bastante curiosidade sobre o filme, eu estava lendo alguns, algum tempo atrás. Eu li uma curiosidade, até em inglês, enfim, que essas mesmas passagens do filme, o O'Brien, né, o ator do marido, teve que usar botas de ferro, botas pesadas, enfim, para tentar sentir essa questão esse peso, né? Enfim, eu não sei se é real, pode não ser real, mas fica como uma curiosidade bastante incrível, né? Porque, assim, pensar até nessa questão das vestimentas que eu estava falando, mas para além da tela, né? Eu acho que soma bastante, assim, mesmo se não for verdade, eu acho que fica como um mito que a gente quer que seja verdade, porque seria bastante incrível, né? Essa, É, essa essa curiosidade eu não conhecia. Eu li até em inglês assim um tempo atrás, eu até pensei, rapaz, o Murnau pensou bastante. E mesmo que não seja verdade, a gente tem a comentar aí, né? O filme também, o filme o filme tem bastante pessoas do meio crítico, né? Enfim,
que gostam, que tem como favorito. Que gostam, eu acho que tem bastante, mas que tem como favorito. E assim, é um filme que eu acho que dentro dos filmes que você ali tem como essencial, pelo menos nessa primeira fase do cinema, não que ali acabe a primeira fase e tenha mais fases, mas só para contextualizar essa primeira fase, né? Esse cinema mudo. Dentro do cinema mudo, talvez seja um dos mais importantes, né? Acho que se eu fosse recomendar um filme assim, do cinema mudo, acho que eu recomendaria o Sunrise, sabe? O Aurora. Porque pra mim é um filme que condensa tudo que é o cinema mudo, sabe? Acho que pra mim ele é o ápice assim, do cinema mudo. E é um filme lindo, assim, sabe? Tipo, é um filme maravilhoso. É um filme que já, assim, se você quer começar o cinema, assim, tem toda a questão do cinema lá na França, do Méliès, enfim, dos irmãos Lumière, mas, assim, cinema mudo é Griffith, Chaplin e Aurora, né? Enfim. Tem outros importantes, assim, mas acho que eu recomendo, pra mim, eu nunca assisti um filme mudo, quero começar a ver, eu sempre vou indicar o Aurora, sabe? Porque é um filme. Até porque ele é um filme que tem uma linguagem muito acessível, assim, sabe? Tipo, Exatamente. não é um filme cabeçudo, nossa, tem que estudar acima para ver o filme. Não, é um filme que, cara, tipo, é um filme bem acessível, assim, para todo mundo, sabe? E até rola um certo, às vezes, um preconceito, um medo, assim, de ver cinema mudo, que, enfim, por mais porque não é o comum hoje em dia, né? Porque Não. ainda mais a gente cresce e está acostumado com esses streamings que enfim, bombardeiam a gente com um monte de coisa, assim. Filmes O cinema, joviais. o cinema mudo não vai estar nesses principais streamings, assim, então acaba rolando esse certo distanciamento, assim. Mas acho que o Aurora ele é um filme bem acessível, assim, um filme que nunca vi um filme mudo, acho que não vou gostar. Acho que o Aurora ele é um bom filme, assim, para quebrar essa barreira, sabe? E até a construção de ritmo do filme, ela é muito bem feita, porque é um filme de 1 hora e 35 minutos, mas que passa muito rápido. Porque assim, não vou ser hipócrita e falar aqui, porque, tipo assim, não é todo filme mudo que vai te entreter no sentido da palavra, que você vai sentar, ver o filme, vai passar e você vai se sentir bem com isso. Muitos filmes acho que vai ser muito mais para um estudo, filmes assim que você vai ver muito mais a linguagem, né? Mas o Aurora eu acho que ele é muito diferente disso, né? Ele é tudo isso e mais ainda, né? Até como acho que por ele flertar um pouco, assim, com esse cinema moderno, assim, eu acho que ele tem essa, sabe, ele é mais convidativo, assim, acho que as pessoas assistam ele. Acho que, e mesmo se a pessoa não gostar do filme, até porque, enfim, a pessoa pode não gostar do filme, mas acho que ela vai ver algo ali que ela provavelmente nunca viu na vida dela, sabe? Porque acho que é um filme muito único, assim. Exatamente, eu acho que a pessoa que quer ver cinema mudo e tipo já teve, provavelmente já tenha visto algum do Chaplin, acho que a hora ele vai somar bastante, vai ser uma adição bastante, pelo menos para você ter algum comentar sobre essa questão de que o cinema mudo não é tão ingênuo. E assim, sobre no geral assim o filme sobre essa questão do off, né, do fora das telas. O filme foi um filme também estava lendo sobre isso. Foi um filme encomendado pelo William Fox e foi um filme que ele meio que ele não teve o atrativo, né, que merecia. Foi um filme que fracassou ali em bilheteria. Não que isso diga algo hoje, né? Acho que tem bastante filme, tem bastante diretores que a gente vê, a gente sabe que não era tão condecorado na época. E só que assim, se você for ver essa questão de ter um filme que fracassa, um filme que fez sucesso na época, enfim, talvez o Aurora seja um dos únicos assim grandiosos, né, que fracassou dentro da sua tentativa. Porque ali em 27, ali como a gente já comentou no início, era o início do cinema falado, né, do cantor de jazz, enfim. E esse filme ele teve meio que esse fracasso ali dentro daquele contexto, mas não que não que não que não desvirtua o filme de tudo que a gente já falou, né? E tipo assim, é, nessa questão de fracassar desse produto versus arte versus qualidade, enfim, você tem alguma opinião sobre isso? Enfim, dentro do filme, o que você pode comentar? Não foi o único filme, assim, a fracassar em bilheteria e tudo mais.
Mas é um filme que não precisa disso, sabe? É um filme que por si só já fala muita coisa. É um filme grandioso. Acho Bem que o diferente, né? Aurora, Isso. o Aurora, tu assiste ele assim e acho que é um filme diferente de tudo que tu já viu, assim, sabe? Tipo, como disse, por mais que tu goste ou não do filme, é um filme que, sabe, é um filme único, assim. Que acho que não tem até hoje assim, eu não vi nenhum outro filme que eu olho o filme e penso, putz, isso aqui é tipo assistir a Aurora, sabe? Acho que não tem. Pra mim, o Aurora, ele é um dos grandes, assim, acho que se eu fosse recomendar um filme, assim, sabe, pra alguém, assim, que, putz, quer assistir um filme, assim, e não sei o que assistir, acho que eu recomendaria o Aurora, assim. Por mais que ele nem seja meu filme favorito, assim, da vida, um dos meus filmes favoritos é um dos filmes, um dos meus filmes favoritos da vida, mas, mas eu acho que é um filme muito singelo, assim, sabe? Um filme muito, como dizer, é um filme muito único. Ele é ciente de tudo, né? Acho que tudo, dentro de tudo que ele trabalha, ele é ciente, ele tem essa certa consciência. Assim, pelo menos da minha parte, eu acho um filme maravilhoso, um filme muito bom. Um filme que, enfim, tudo que eu pelo menos busquei dentro do filme, eu consegui, eu tive esse retorno. Eu acho que dentro dos filmes mudos que eu assisti, seja talvez o maior em tudo, assim, sabe? Tem filmes que são muito bons, enfim, mas em tudo que trabalha, acho que é o maior mesmo, até agora, né? Decupagem, tudo, cenas, enfim, a questão dos planos sequências que você tinha comentado, que eu também acho, onde tem plano sequência, eu sinto muito que o cinema tá vivo, sabe? E assim, eu gosto bastante de plano sequência, e o filme trabalha isso em 1927, o que por si só já fala bastante. E assim, dentro de tudo, é um filme muito bom, um filme incrível, maravilhoso. E é isso. O que você tem a comentar no geral sobre o filme? Acho já, enfim, acho que já ficou bem evidente o quanto eu estou apaixonado por esse filme. É, apenas assim, acho que assistam, assim, é um filme que vale a pena, essa 1h30 aqui do filme, é algo que vale muito a pena assistir. Não, vai ter um retorno positivo, assim, sem dúvidas. Enfim, é um filme maravilhoso, assim, né? Então assistam, tem disponível no YouTube, né? Acho que é um filme já com domínio público, né? É, E tem, não é centenário ainda, mas faltam 4 anos para ser centenário. Então já comenta bastante, né, sobre o que é o filme. Aí ele tem disponível no YouTube, eu vou deixar no link aí. Esse foi um episódio assim muito mais piloto, né, muito mais embrionário do projeto. Não adianta. até porque a E, gente está começando agora, então, evidentemente vai ter falhas, não vai ser um exato. episódio perfeito. Porque também a gente não, só para ficar bem claro, tipo, a gente não é nenhum especialista em cinema, a gente só é alguém que gosta Somos de, entusiastas. gosta de cinema e gosta de falar sobre cinema, sabe? Então, Falar sobre cinema, exatamente. E o projeto que a gente vai falar, pelo menos assim, por cima a gente fala bastante, vai ter sobre outro tipo de mídia, vai ter cinema, vai ter quadrinhos, enfim, vai ter desenhos. O que a gente vê que a gente vai dar para comentar, a gente vai comentar. Mas vai ter muito mais episódios de filme, além desse. Vai ter muito mais filmes, até mais clássicos, digamos assim. Eu falo isso em anacronismo, enfim, em data, em questão de data, né? Do que a Aurora vai ter filme de 1915, 17, enfim. A gente tem que organizar bem isso aí. Mas a Aurora é um filme que você deve assistir, é um filme que eu acho que é perfeito para todo momento que a gente está vivendo, que a gente viveu, né? Um filme que flerta bastante com essa pureza. Para você assistir a Aurora é muito mais acessível do que era alguns 50 anos atrás. Então, está na sua mão, tá no seu alcance, dá para assistir bastante a Aurora. E você, John, o que você tem a comentar? Considerações finais? é isso mesmo, eu acho que eu gostei muito de comentar sobre a Aurora, eu gosto muito de falar das coisas que eu gosto, assim, e a Aurora é um filme que, enfim, é um dos meus filmes favoritos da vida, e estou bastante feliz de estar falando sobre a Aurora. Enfim, é um filme que, como disse, é uma experiência única, assim.
Acho que igual a Aurora não. Acho que igual a Aurora não vai ter, sabe? Tipo, é um filme realmente maravilhoso. Nesse valor, acho que não vai ter. E assim, a gente até pode comentar em outro episódio, enfim, vai depender bastante do que a gente ter como tema, né, do episódio, mas a gente pode comentar bastante sobre a Aurora em outro vídeo, em outro contexto, que a gente vai estar unindo bastante essa questão da temática do cinema desde o início, né, desde a sua formação, e a Aurora com certeza não foge disso. As redes sociais vão estar aí na descrição também, tá? Vai estar passando na tela aí. Vai ter o Letterboxd do Jonathan, né? Jonathan e seu Twitter, bastante ativo. E vai Ah, ter os meus também, provavelmente meu anime list, porque se tiver alguém que vai comentar sobre anime e mangá aqui, vai ser eu. E assim, é, não é muito mais minha praia. Já tive essa época, mas hoje em dia já tô bem afastado, assim. já fugiu disso. E o arroba dele demonstra isso. Enfim, vai ter vídeos mais pra frente, vai ter vídeos ensaio, enfim. Compartilha, assim, pelo menos de início, para tentar ajudar a gente a alcançar um público maior. Como o Jonathan já frisou bastante, a gente não é especialista, mas a gente quer comentar sobre o que gosta, a gente quer comentar sobre o que a gente é, tem como, tem como principal ativo mesmo. A gente quer consumir cinema, a gente quer consumir quadrinhos, a gente quer consumir mangá, anime. E isso não é nem um pouco, não é um pouco diferente do que a gente é, né? E você tem a recomendação final, Jonathan? Ó, minhas considerações finais é que eu gostei bastante de falar sobre a Aurora. Eu acho que eu estou bem animado com o projeto. A gente vai falar de outros filmes, de outras coisas. Como eu reforcei antes, né, a gente não é nenhum especialista nem nada, Exato. mas a gente gosta de falar sobre cinema e, enfim, por que não falar, né? Então, estamos aí. Então, esse é o projeto Nova Onda, a gente vai estar comentando, a gente já falou bastante sobre o que a gente vai falar. Se inscreva no canal e compartilhe. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Valeu, tchau.